Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa programação desta noite. E eu gostaria de, desde já, convidar você que está nos assistindo para que você possa, durante já a programação, colocar os seus pedidos de oração. Então, nós vamos ter um momento em que nós vamos avisar os pedidos de oração e vamos falar os que vierem aí digitados no Facebook. Você vai, enquanto a programação vai acontecendo, você vai fazendo seus pedidos ou agradecimentos, tá certo? Sejam bem-vindos à programação chamada Cultos de Oração nos Lares da Igreja Batista Regular Ebenezer. E aqui está a nossa família. Se por acaso essa é a primeira vez que você está assistindo, né, eu sou o pastor Elias, a minha esposa Melanie, a minha filha mais velha Leoena, a segunda filha Elisua, o meu filho homem mais velho entre os homens, Elioenai, e o Eliseu. Tá bom? Se você achou muito difícil, Mel, Ena, Zua, Nai e Zeu, né? Seja bem-vindo. E nós queremos que essa programação seja de edificação para a sua vida. E nós já entramos na semana chamada Semana da Paixão. Por isso a mensagem de hoje tem a ver com essa verdade ou essa memória que o povo de Deus, principalmente nós que somos servos de Jesus Cristo, fazemos, lembrando do sacrifício de amor do Senhor Jesus por cada um de nós. Eu gostaria de começar essa noite cantando junto com vocês o hino 152, 152, 152, com o título Pastor Divino, e nós vamos cantar juntos esse hino de exaltação e adoração ao nosso Deus. 152. Ouvimos, Pastor Divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faz viver. Chama os pobres enganados, faz-os sua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna te acudir. Aos enfermos, mestre digna te acudir. Traze o pobre desgarrado ao a Cristo teu Senhor. Toma o teu cordeirinho, o teu pastor. Dai-lhes pastos de celeste doce amor. Dai-lhes pastos de celeste doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição.
agradecer a Deus por esse tempo juntos aqui e que Deus nos dê um bom momento de comunhão e também de louvor, adoração, aprendizado de sua palavra e de comunhão em oração uns com os outros. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos, por esse recurso que temos para que a tua igreja possa ser edificada. Pedimos que aqueles que estão nesse momento online conosco, aqueles que vão assistir a cópia desse vídeo pelo YouTube ou mesmo no Facebook, pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles, operando na vida deles através da santa palavra de Deus. Usa os hinos que tomaram como base a tua palavra, usa a leitura feita, usa a pregação, a palavra, usa os pedidos, tudo que está feito aqui para que possamos de fato adorarmos ao Senhor como o Senhor merece ser adorado, Senhor Deus. Responde a cada oração, a cada pedido, a cada Deus agradecimento de acordo com a tua boa, agradável e perfeita vontade. Pedimos que hoje à noite sejamos felizes, satisfeitos no Senhor, por sabermos que entregamos nas tuas mãos as nossas petições. Muito obrigado por ser o nosso Deus. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar 2 hinos ainda. O hino 162, 162. 162. Vem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia acaba anunciar. Vigia e ora o coração pequeno e o temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar vigiar assim. Quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiar assim, orar do dia ao fim. Após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar assim, orar e sem cessar vigia cada instante, teu inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar vigiar assim, orar. O próximo hino que nós vamos cantar é o hino de número 168. 168. E eu queria fazer uma pequena observação aqui para você que está nos assistindo, e talvez você esteve na nossa última Assembleia Geral, e infelizmente o nosso orador fez uma crítica a esse hino tão bonito, né? E eu só queria explicar como essa música foi escrita. Essa música foi escrita justamente por esse homem chamado James. Quando ele escreveu essa música, ele tinha aceito Cristo e ele largou tudo para ganhar almas para Cristo. E as primeiras almas, ele almejava um avivamento no seu país. E ele queria ver o seu país entregue ao Senhor Jesus, que as pessoas aceitassem Cristo. Com as primeiras conversões, ele ficou tão feliz com isso, que quando ele
viu essa bênção de Deus, ele escreveu a letra dessa música, que tem como título Chuvas de Bênçãos. Perdão, não foi Janus, foi Daniel Webster. Ele escreveu essa música dizendo: olha, esses primeiros frutos são apenas gotas. Deus vai nos dar muitas mais conversões como chuva. Serão chuvas de bênção. Quer dizer, a ideia dele aqui não é essa: Deus vai me abençoar, vai me dar um carro, vai me dar... Não, a ideia dele eram pessoas aceitando Cristo Jesus como Salvador. Salomão Ginsburg, que foi um missionário no Brasil, quando ele chegou no Brasil e ele viu as primeiras conversões, as primeiras igrejas sendo fundadas, ele lembrou dessa música que foi feita, não era em português, ele traduz para o português e ensina os irmãos a cantarem, e é justamente para que os irmãos pudessem desejar no seu coração que aquelas conversões no Brasil aumentassem tanto, que no futuro seria uma chuva de bênçãos. Então, quando nós cantamos esse hino, nós não estamos dizendo que Deus não tem nos abençoado, que Deus não tem sido maravilhoso, mas quando nós pensamos na história desse hino, nós lembramos que Deus respondeu a oração tanto de Daniel, como respondeu a oração de Salomão Ginsburg. Deus derramou e tem derramado chuvas de conversões naquele país e também aqui no Brasil. Então, quando nós oramos, nós cantamos esse cântico, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, nós podemos lembrar que Deus respondeu às orações desse servo e há de responder em todo lugar que o Evangelho tem chegado. Mas o mundo precisa ser evangelizado. Há muitas pessoas sem Cristo, há muitas pessoas. Que Deus continue derramando chuvas de bênçãos, principalmente em países que o Evangelho não pode entrar. Vamos cantar. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus, todas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças do céu operão. Chuvas de bênçãos dos céus, todas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos. Manda-nos ao Senhor, dá-nos agora o bom fruto dessa palavra de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, todas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, todas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. Amém? Que você que, quem sabe, está ouvindo a nossa live, está assistindo a nossa live, você talvez seja o único crente na sua família, e você tem orado ao Senhor, e essa é uma oração que você continua cantando. São apenas gotas, talvez você é a única gota que tem na sua casa, mas você está rogando e nós estamos orando para que chuvas de bênçãos sejam derramados na sua família e sua família seja salva pela graça e a misericórdia de Deus. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias para João capítulo 14, verso 1 a 6. O nosso objetivo sempre em cada leitura é trazer uma mensagem de conforto, de consolo e de segurança no Senhor.
ainda que não seja a leitura da própria mensagem. João, capítulo 14, o Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 1 até ao versículo 6. Diz assim a palavra de Deus, João 14, de 1 a 6. João 14, verso 1 até ao verso 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. João 14, de 1 ao 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que Deus nos faça, cada dia, confiar nas suas promessas. E essa é uma delas. Ele foi preparar lugar aos seus. Não devemos nos turbar, mas devemos estar exatamente confiantes nas promessas de Deus. Meus queridos, como eu falei para vocês, eu vou pedir ajuda agora dos meus assistentes aqui, não é? Os meus lindos assistentes, porque são meus filhos, né? Então, e são filhos meus e da Melanie, claro, né? Não são meus da Melanie, né? E quem tem uma esposa linda só pode ter filhos lindos, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção para você hoje à noite acerca dessa semana. E hoje eu vou falar sobre uma parte dessa questão da semana que nós chamamos santa, que é a pessoa de Cristo, o seu sacrifício. Hoje à noite eu quero falar da última noite do Senhor Jesus, antes de exatamente ir ao Calvário. No domingo de manhã, às 9h30, nós estaremos falando sobre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nós estaremos falando sobre como o Senhor Jesus é uma bênção, o seu sacrifício até nesses dias, e como nós devemos encarar essa pandemia à luz do sacrifício de Cristo. E à noite, às 18h30, eu estarei exatamente falando com vocês, trazendo a palavra de Deus, falando sobre a esperança da ressurreição a partir da ressurreição de Cristo Jesus. Hoje eu gostaria de falar sobre os últimos momentos de Cristo com os seus antes da sua morte. É interessante você perceber que quando alguém sabe que sua hora de morrer está chegando, é natural que essa pessoa procure estar próxima ou procure estar rodeada de pessoas que ela ama, ou que são pessoas importantes. São pessoas importantes para si. O capítulo 13 de João, do Evangelho de João, no versículo 1, ele nos diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Eu creio que aqui está, e eu gostaria de evidenciar 5 fatos ou 5 verdades sobre o Senhor Jesus, da sua atitude para com os seus antes da sua morte. E a primeira já está dizendo aqui que é uma expressão geral. Cristo amou aos seus. O Senhor Jesus Cristo, antes de subir assunto aos céus, amou aos seus discípulos. E o seu amor é algo tão extraordinário que ele, até o último momento, ele demonstra esse amor.
não é simplesmente um amor fingido, porque é um amor que é capaz de dar a vida por esses seus discípulos, não apenas estes, mas muitos outros, como ele vai orar lá no final. Jesus Cristo amou. Mas Jesus Cristo é aquele que ensinou os seus discípulos. Então vamos começar por aí. Jesus Cristo amou os seus discípulos e esse amor levou a ensiná-los. É interessante, eu ainda tenho vontade de... se Deus me der essa oportunidade, eu gostaria ainda de pregar o capítulo 13 até o 17 na igreja, não é? Para a igreja poder ver como é maravilhoso esses capítulos de João, 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos, onde fala dos últimos momentos de Cristo antes de ir para o Getsemane. E ele começa ensinando os seus discípulos. Ele ensina como eles deveriam se portar no mundo. É interessante que ele fala aqui, a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo-os amado os seus que estavam no mundo. João enfatiza muito aqui no seu evangelho que Jesus Cristo, ele se preocupou em preparar os seus discípulos para a sua partida. Então, primeiramente, essa preocupação faz com que ele ensine os seus discípulos. Jesus Cristo é um mestre por excelência. Ele não apenas ensina com palavras, ele vai dizer muitas palavras aqui, mas ele ensina com o seu exemplo. Ele ensina com o seu próprio testemunho. Ele ensina com a sua própria prática. E nós percebemos isso quando exatamente ali, naquele lugar, eles estão na chamada última ceia, naquele cenáculo, ali onde está ele e os 12 discípulos, naquele local, na última noite, na última ceia, antes da sua morte. Ele então começa a ensinar os seus discípulos sobre humildade. Mas ele é o primeiro a dar o testemunho de humildade para os seus discípulos. Jesus Cristo tira a sua roupa, que culturalmente era uma roupa mais externa, e fica apenas com aquela roupa que seria uma roupa, digamos assim, mais casual, mais de casa, mais pessoal. Ele coloca a toalha no seu ombro, pega uma vasilha e passa a ter uma atitude de um escravo. Porque essa era a atitude dos serviçais, o trabalho dos serviçais. Lavar os pés dos hóspedes. É por essa razão que Pedro salta logo e diz: Senhor, não. O Senhor não vai lavar os meus pés. Na cabeça de Pedro, isso é humilhante demais para o mestre. O mestre se humilhando a esse ponto, não. Jesus diz: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro, como é afoito, diz: não, se é assim, então me dá um banho logo todo. Ele diz: não. Os que já tomaram banho já estão lavados, né? Mas é necessário que lave os pés. A ideia que Jesus está passando com essa frase, que eu estou parafraseando aqui, é que aquele que já aceitou Cristo Jesus como Salvador não precisa aceitar de novo. A salvação é uma única vez, ou aceitar Jesus Cristo é uma única vez. O que nós precisamos diariamente é de uma renovação, um lavar, uma entrega, uma consagração constante ao Senhor. Conversões no sentido de mudança de coisas que ainda o Espírito está trabalhando dia a dia. É o que nós chamamos de santificação progressiva. Cada dia mais o Espírito Santo vai limpando a nossa vida, o Espírito Santo vai trabalhando em cada um de nós. Mas Jesus Cristo diz: olha, não é o discípulo maior do que o seu Senhor, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se eu fiz isso, façam vocês também. Jesus Cristo então começa a ensinar como eles deveriam tratar uns aos outros. E é quando ele fala da sua morte, que ele vai ter que morrer.
E ele diz isso de maneira clara. É possível então que Jesus Cristo tenha colocado uma angústia no coração com essa notícia de que ele iria morrer. Ora, os discípulos estão ali naquele momento que deveria ser o momento da Páscoa, o momento tradicional de Jerusalém. É a noite de Páscoa, não é? Que eles estão se preparando para sexta-feira, para poder então na sexta ser imolado o cordeiro pascal, pela tradição judaica. Eles estão ali naqueles preparativos que têm a ver com a Páscoa dos judeus. E o Senhor Jesus disse: eu vou ser morto. O líder seria morto. Os discípulos devem ter sentido um baque. Ficaram conturbados com aquela notícia sobre a sua partida, a sua morte. Jesus disse para eles, e Jesus agora os conforta. Primeiro ele ensina um dos aspectos desses 5 capítulos, é ensinar os seus discípulos a estarem preparados para essa situação. Eles estariam no mundo sem o mestre, mas agora eles confortam os seus discípulos dizendo: olha, creiam em mim, eu vou, mas eu volto, e eu voltarei, e enquanto vocês estiverem aqui, eu estarei preparando um lugar para vocês. O meu objetivo lá é estar preparando para vocês um lugar para que vocês, quando eu voltar, vocês possam estar constantemente comigo. E no versículo 6, como nós lemos ainda há pouco, ele diz que ele é o caminho para todo aquele que quer viver eternamente com ele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas Jesus Cristo dá um outro consolo, um outro conforto para os seus discípulos. Ele conforta os seus discípulos dizendo: vocês não vão ficar só. Eu vou, é verdade. Mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade. Ele vai falar de mim, ele vai me glorificar, ele vai vos guiar a mim, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vocês terão um auxílio extraordinário no trabalho de vocês. Ele estará com vocês. E mais, ele já disse, ele estará em vocês. Jesus Cristo conforta os seus discípulos dizendo: olha, eu estou deixando vocês em boas mãos. Eu vou, e é preciso que eu vá, para que o Consolador, o Espírito Santo, venha para ficar com vocês, em vocês. Isso é maravilhoso. Jesus Cristo está amando os seus discípulos, e o conforto amoroso do Senhor Jesus, o consolo que Ele dá: se vocês não vão ficar só, vocês não vão ter a minha presença física, mas vocês vão ter a companhia do Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai ficar do lado de vocês para ajudar. Mas Jesus Cristo também prepara esses discípulos, essa é a terceira observação que nós fazemos aqui. Ele prepara esses discípulos para o que eles iriam enfrentar. Quando você olha o capítulo 15, você percebe que ele claramente diz para os seus discípulos que eles devem estar nele, sempre permanecer nele, que devem amar uns aos outros. Esse relacionamento entre eles deve ser de humildade e amor mútuo, o amor entre os ramos. Mas no versículo 18 em diante, ele diz: mas alguém vai vos odiar. Veja só, ele diz: olha, vocês devem viver humildade um para com o outro, devem amar uns aos outros. Jesus Cristo diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Mas Jesus diz: mas eu quero dizer que a vida que vocês terão será uma vida árdua, será uma vida
de muita dificuldade, porque o mundo vai vos odiar. Que mundo que Jesus está falando? Jesus está falando acerca do sistema, do estilo de vida que é contra Deus. Nós entendemos pelas Escrituras que a Bíblia fala em 3 adversários dos propósitos de Deus na vida das pessoas. O primeiro, todo mundo tem certeza disso, é o diabo. O segundo é a nossa própria natureza, que nós já nascemos com ela, e nós falamos isso no distintivo do domingo passado. E o outro é o sistema que é governado por Satanás, que a Bíblia usa a expressão mundo, quando está se referindo exatamente àquele estilo de vida, aquele propósito, aquela vontade de ser contra os preceitos, os desejos, o plano e os princípios de Deus. Isso fica muito claro quando Paulo fala em Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. Esse sistema que governa as pessoas que não têm Cristo como Salvador, que escraviza as pessoas que não têm Cristo como Salvador, odeia os filhos de Deus, odeia os servos de Deus. É por isso que na história nós vimos tantos reinos, tantos imperadores, tantas pessoas, tantas autoridades contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. O que é isso? É o sistema do mundo em operação, que é contra tudo que vem de Deus, porque esse sistema é liderado por Satanás. Jesus diz: tenham cuidado, eles vão odiar vocês, eles vão justamente querer o vosso mal, porque quiseram o meu. Eles vão ter ódio de vocês, porque me odiaram. E novamente ele repete: não é o servo, o discípulo maior do que o Senhor, o mestre. Se eles me odiaram, então vou odiar vocês. Mas eles fazem isso porque não me conhecem. Agora, se eu não tivesse vindo, eles não teriam pecado de não me rejeitarem. Mas eu vim e eles me rejeitaram, por isso eles não têm desculpa. Meus queridos, Jesus Cristo fala exatamente de que Ele vai voltar. Ele dá esse consolo, mas Ele dá essa esperança viva que Ele vai voltar e vai justamente fazer distinção entre os seus e os que não são seus. Jesus Cristo deixa muito claro de que um outro auxílio que será dado pelo Espírito Santo é a paz. Ele disse: eu deixo-vos a minha paz vos dou. Mas eu não dou a minha paz como dá o mundo. Jesus Cristo, no final do capítulo 16, diz: olha, tudo isso que eu tenho dito para vocês, eu tenho dito para que vocês tenham paz em mim. Eu tenho dito essas coisas para que vocês possam descansar na minha pessoa. Vocês vão ter tribulações, vocês vão ter aflições. No mundo, vocês vão passar por aflições, vocês vão sofrer no mundo. Mas ele diz: mas tem de bom ânimo. Não desanimem, não desistam. Não fique pelo caminho. Eu venci o mundo. Por último, Jesus Cristo encerra esse momento íntimo com os seus discípulos, orando pelos seus discípulos. Eu não sei quantas vezes você já orou, você já leu João capítulo 17. Se você nunca parou com calma para ler, tire um tempo hoje ou amanhã para ler João 17. Sabe por quê? Porque quando Jesus fez essa oração, no capítulo 17, Ele estava pensando em você. Se você é crente em Cristo Jesus,
essa oração do capítulo 17 se refere a você. É a chamada oração sacerdotal. É uma oração intercessória. Jesus está orando por mim e por você. Jesus ora por nós, intercede pela nossa vida. E alguns pedidos ficam muito claros aqui. Eu não vou expor todo o texto, mas só para você tomar atenção. Ele pede que haja unidade na sua igreja. Ele pede que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é com o Pai. Um, eu e você que é crente em Jesus Cristo, a sua igreja seja um nele e um com os outros. Que eles sejam um, assim como eu e você, Pai, e o Senhor, Pai. Jesus Cristo ora e pede pela nossa unidade. Lembra do nosso hino, aquele que diz, se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá. E todo o mundo inteiro a ti conhecerá. O que Jesus pediu? Que nós fôssemos unidos nele. Jesus orou. E se você perceber, essa tem uma grande dificuldade no meio da igreja de Cristo. Satanás, uma das coisas que Satanás mais luta é para criar desavença, desuniões, inimizades, porfias, facções dentro da igreja. Porque ele sabe que Jesus Cristo orou e Jesus Cristo sabia dessas nossas dificuldades. Por isso ele intercedeu ao Pai por nós, por mim e por você, para que houvesse união no seu corpo. Uma outra oração que Jesus Cristo fala é que nós possamos viver em santidade. Jesus diz, Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Jesus orou pela nossa santidade, para que nós vivamos uma vida digna na sua presença, para que nós vivamos uma vida de fato de acordo com a santidade de Deus. Jesus orou para que a palavra de Deus, a sua palavra, a palavra dele, a palavra eterna, a palavra bendita, transformasse a nossa vida e nos fizesse de acordo, semelhantes à imagem de Cristo Jesus, a sua imagem. Jesus orou por mim e por você. Jesus orou para que nós andássemos na sua verdade, para que nós conhecêssemos ainda mais o Senhor, para que nós conhecêssemos ainda mais o Pai, que nós vivêssemos em amor, servindo para Deus, servindo a Deus, servindo o Evangelho. Os últimos momentos do Senhor Jesus, não foi preocupado consigo mesmo, não foi preocupado em ser servido, não foi preocupado com os seus desejos pessoais, egoístas, porque Jesus não tinha isso. Como muitas pessoas no final da sua morte, eu gosto de fazer isso que eu nunca fiz na minha vida. Não, Jesus Cristo, sabendo que ia morrer, amou os seus até o fim. Jesus ensinou-os com exemplo e com palavras, consolou-os, preparou-os, advertiu-os, enviou alguém, prometeu alguém para ficar com eles e orou pelos seus discípulos. Não é maravilhoso o amor de Deus por nós, o amor de Jesus Cristo por nós? Sabe de uma coisa? Se você não conhece Cristo como Salvador, essa oração do capítulo 17 não se refere a você. Desculpa, não estou querendo que você me leve a mal achando que é porque você é uma pessoa ruim. Não.
mas é porque você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. É porque você ainda não aceitou Cristo como Salvador. Jesus não orou pelos batistas, metodistas, assembleianos. Jesus orou pela aqueles que são os seus discípulos, tanto aqueles 12 que estavam com ele, como todos os outros que viriam a crer, como ele mesmo diz no capítulo 17. Se você ainda não creu em Cristo Jesus como seu Salvador, aceita de Cristo hoje. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Se você não tem Cristo como Salvador, você está perdido. A palavra de Deus diz que você está condenado. Condenado por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Porque assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Para que Jesus Cristo tenha orado por você, é necessário que você receba Cristo como seu Salvador. Aceite-o como seu Salvador. E essas verdades que eu lhe disse também se aplicarão a você. A você que já é crente em Cristo Jesus, se regozije no seu Senhor, que antes de morrer também pensou em você, também orou por você, também deixou ensinos para você. Como é maravilhoso saber que o nosso Senhor Jesus se preocupou conosco antes da sua morte. Que o Senhor nos abençoe e que nos faça sempre lembrar de maneira grata, de maneira feliz, de maneira até rejubilante, de termos um Senhor que nos amou e se entregou no nosso lugar. Amém? Eu gostaria nesse momento de passar para os nossos pedidos de oração, e a minha equipe vai levar a câmera de volta ao seu lugar. Ainda não vou aparecer. A mensagem estava tão boa que um já foi, né? Então, ok, vamos lá para os pedidos. E quem é que está nos assistindo aí? Hoje a gente vai ver quem é que está conosco hoje à noite. E vamos primeiro para os pedidos, que a gente já sabe que tem alguns conosco, né? Depois a Helena vai aproveitar e dizer alguns que talvez não estejam aqui. Vamos começar com a missionária Zuleide. Irmã missionária Zuleide, que Deus lhe abençoe, que Deus frutifique o seu trabalho, onde a irmã está. Ela continua agradecendo pela Cecília. Lembra aquela bebê que ela pediu oração? Ela já está em casa e em perfeita saúde. Glória a Deus por isso, né? Que Deus seja louvado e glorificado por essa bênção. A irmã Conceição, irmã Iraci, boa noite. Pede oração pela sua saúde, pede oração pela saúde da sua mãe e da sua nora, a irmã Vanusa. Eu gostaria que os irmãos orassem pela irmã Vanusa, que está se recuperando de uma cirurgia. Então, ore por isso, a irmã Vanusa, a esposa do irmão Arlilson. E, obviamente, ela pede oração por toda a família. Irmã Conceição, você está anotando aí em casa, né? Você tem um caderninho, vai anotando. A irmã Zuleide, a missionária Zuleide, pede oração pela família do pastor Augusto, tá certo? Ele faleceu, o pastor Augusto faleceu dia 1º de abril, né? Então, vamos lembrar da família do pastor Augusto, que o pastor Augusto já está com o Senhor. Então, louvado seja Deus por ter chamado o seu servo, mas que Deus tenha misericórdia e graça com a família que fica com a saudade. O irmão Edson pede oração pela missionária Cris e Duda, pede oração
por um pastor para a Bolívia também. Então, o irmão Edson, lembrando aí os nossos missionários, as nossas missionárias ali na Bolívia. Então, pede oração por elas, a missionária Cris e Duda, e por um pastor para o trabalho da primeira igreja Batista Regular, ali em Cobija, na Bolívia. A irmã Miralva está pedindo oração pela sua família e, obviamente, pelo nosso Brasil, tá certo? Então, a irmã Miralva, ela está lá em Brasileia. Então, obrigado por estar assistindo essa programação. Que Deus lhe abençoe. Estamos com muita saudade da senhora também, tá certo? Da irmã. Então, lembrança para toda a família, né? Para o Newton, né? Se eu não me engano. Então, que Deus abençoe toda a sua família, tá certo? A irmã Margarida. Oi, irmã Margaridas. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela audiência também. A Margarida, para quem não lembra, é a avó da Dani. Né? Oi, Dani, muito obrigado pela sua audiência também. Agradece a Deus pela sua família, pela sua saúde, e também agradece aos clientes que estão contribuindo ao comprar as máscaras. Eu quero inclusive agradecer a alguns irmãos que atenderam, né, a nossa propaganda. Nós fizemos pelo WhatsApp, não na programação, e que estão ajudando a irmã Maria Margarida, a avó da Dani, nesses dias tão difíceis que o autônomo, ela é autônoma, tá certo? O autônomo não consegue a renda normal, e graças a Deus as máscaras que ela faz têm tido saída e tem ajudado nesses tempos aí de dificuldade de sustento. Ela pede oração pela saúde da Dani, que está um pouco precária, e também pede oração pela família e pede oração também pelos clientes, tá bom? Então, esses são os pedidos da avó da Dani. Também a irmã Franciele, né? Franciele que aí está nos assistindo toda a programação também, pede oração pela saúde da Cleide, a mãe da Poliana e da Jamile, né? Eu espero que a Cleide também esteja nos assistindo. Eu acho que quem está nos assistindo também é a irmã, a mãe do Arthur, a irmã Graziela. Ok, irmã Graziela, se ela estiver assistindo, uma boa noite, que Deus lhe abençoe e também lhe guarde. A irmã Rosângela, que sempre está assistindo o programa aí, transmissão, né? Falando de programa, então são os programas, né? A transmissão, né? Pede oração pela sua família, né? Então a irmã Rosângela aí pede oração por toda a sua família, e aí lembrando o irmão Orico, lembrando Pedro, Tiago, Évila, Israelson, né? Que Deus abençoe, e lembrando também, obviamente, já está lembrando sua família, que também é pai, e aqueles que estão em Chapuri, tá certo? Aqui eu tenho alguns outros pedidos para você anotar. Eu gostaria que você orasse pela amiga da irmã Melanie, a Andréia, o marido dela, o marido da Andréia, né, ele está com coronavírus, né? A Andréia, no caso, está nos Estados Unidos, né? Então, não sei onde ele está, mas ele está em algum lugar do mundo. Ele está com coronavírus. Então, mas o Senhor Deus está ouvindo as nossas orações, independente de onde ele está. Também eu gostaria de continuar pedindo oração por aqueles missionários da Tailândia, principalmente o pastor. Ele recebeu alta do hospital, mas as notícias que nós temos é que ele continua tendo febre. Eu sei que alguns irmãos não leem inglês, infelizmente as notícias que nós temos está em inglês. A Melanie talvez vai traduzir algumas coisas para os irmãos ficarem sabendo, mas continue orando por eles precisam da nossa oração. Não esqueça, meus irmãos, eu estive hoje à tarde com a irmã Maria Chaim. Eu gostaria que você orasse pela irmã Maria Chaim. A irmã Maria Chaim é a nova convertida da nossa igreja. Eu estive lá hoje à tarde com ela, orando com ela. Eu gostaria que você orasse pela saúde da irmã Maria Chaim. A irmã Maria Chaim está com a saúde um pouco debilitada. Orasse também pela filha dela, Socorro, que cuida da irmã Maria Chaim. E a dona Socorro está agora ela está, digamos assim, de recesso, mas ela também trabalha na área de saúde, para que Deus proteja a saúde dela, porque ela tem que trabalhar na área de saúde e tem que cuidar da sua mãe. Então os irmãos sabem dos riscos. Então orem pela Socorro também, mãe da irmã Maria Chaim, e também o seu filho chamado Marquinho. Não esqueçam também o seu Chaim, o esposo da irmã Maria, que já são de idade, para que Deus proteja
todos os idosos, não é? Mas aqui, lembre dos idosos também da nossa igreja, que é possível que você ore até nominalmente por eles, não é? Lembre também da irmã Iraci, lembre da irmã Inês, da irmã Francisca, da irmã Marilu, lembre também do irmão Francisco Barros, lembre da irmã Nancy, se alguém tiver um outro idoso da igreja que esteja lembrando, por favor. A irmã Sebastiana, eu pretendo na semana que vem visitar a irmã Sebastiana, ver como ela está nessa situação. Então orem por tudo isso e orem pela minha proteção. Eu preciso fazer meu trabalho de pastor, eu confio na proteção de Deus, preciso fazer esse trabalho, mas preciso também ter cuidado para não levar a doença e também não trazer para minha casa. Então orem pela minha proteção. Não esqueça de orar pela família da Isabelle, tá bom? Da pequena Isabelle, porque eles ainda estão naquele luto, lembra que perderam familiares. Também eu gostaria de reforçar a oração pelos que trabalham na linha de frente, principalmente os irmãos que trabalham na área da saúde, os médicos, os enfermeiros, os motoristas de ambulância, SAMU, a todos os profissionais que estão na linha de frente, inclusive o pessoal da segurança pública, todos eles que precisam das nossas orações. Não esqueçam das nossas lideranças, não esqueça do nosso presidente, não esqueça dos ministros. Meus irmãos, infelizmente, apesar do país estar passando por crise, a política suja continua em ação, porque faz parte do sistema do mundo. Nós precisamos orar pelo nosso presidente, precisamos orar pelos ministros, precisamos orar pelos governadores, pelos secretários, pelos prefeitos, porque eles precisam da sabedoria, da humildade, do bom senso, da direção de Deus. Nossa família tem todos os dias orado por essas autoridades, porque é todo dia que devemos orar. Nós precisamos que Deus intervenha, destruindo, segundo a sua vontade, o avanço desse vírus, mas também cuidando das nossas lideranças. A Bíblia diz que nós devemos orar por eles. Não esqueça, todos os dias, tire um tempo para orar por nossas lideranças. Temos alguns pedidos ainda chegando. Temos alguma pessoa que não fez pedido, mas está nos assistindo aí, que você pode ver na lista. Uma pessoa que sempre nos assiste é o Natanael, lá do Calvário, não é? Ele sempre tem nos assistido. Pedidos de algumas pessoas que estão participando. Não é todos. Tá certo. Renato Costa. Renato pede oração pela família e pelas por tribulações no trabalho, tá certo? Então, o Renato da Costa, tá certo? Outra coisa também, a Franciele pede oração pela sua família. A Carol Laureano, é até interessante falar nisso, Carol Laureano, né? Carol Laureano pede pela sua mãe, a irmã Cândida, né? E a irmã Cândida estava com pressão alta ontem. E hoje foi fazer alguns exames, também já é uma senhora de idade, então peço oração pela irmã Cândida, vó da Carol, mãe da Eliette, mãe da irmã Graça, tá certo? A irmã Lúcia pede por oração por uma colega que é enfermeira e que trabalha no tribunal. Ela se chama Rose Cleide e ela está com câncer. Então olha aí o pedido de oração da irmã Lúcia, não é? E aqui eu pensei que vi os nomes, mas... sim, tá, obrigado. Me mostre aí onde é a página, por favor. Sim, agora a página anterior. Ok, vamos lá. Agradecemos a Deus pela presença da Gabriela Lira, do Calvário, o Bruno e a irmã Inês, pela a minha linda sogra, que me deu essa linda esposa, a dona Beth, né? A missionária Jael e família, a irmã Graça Furtado, a irmã Luciane, que com certeza está com a irmã Luziete aí também, tá certo? A irmã Jussiara e toda a família, e a Fernandinha, essa linda bebê, a irmã Maria Alcinete, a Fabíola, né? Fabíola, que Deus lhe abençoe, Semilene, a Giovana Batalha
Estevão Batista, Railan e Richard Carol. Eu já fiz o pedido da Carol, mas graças a Deus a família Laureano também está nos acompanhando. Muito obrigado a cada um de vocês que está aqui. Se eu não citei o seu nome é porque não deu tempo de chegar aqui. Os meus assessores estão trabalhando a mil, mas a nossa internet é um pouquinho lenta. Olha, meus irmãos, é muito bom ter vocês compartilhando desse trabalho. Eu quero agradecer a minha família, meus filhos, minha esposa pelo apoio. É muito feliz para mim, é uma felicidade ver a minha família servindo ao Senhor e servindo a igreja. Agora lembre-se, a partir do nosso cântico, depois do tempo de oração, eu gostaria de que você tirasse um tempo na sua casa, no seu quarto, com a sua família, ou mesmo sozinho, e ore pelos pedidos que nós fizemos, tá bom? A professora disse que a irmã Inês pede oração pelo Laes, que está com uma doença chamada cobreiro. Ok, a irmã Inês está pedindo oração. A irmã Inês, a senhora me perdeu, a senhora mandou pelo WhatsApp e eu esqueci de anotar. A irmã Inês pede oração pelo seu filho Laércio, que está com uma doença que é chamada popularmente de cobreiro, tá bom? Então orem por ele e orem pela irmã Inês também, pela saúde dela. Ela fez esse pedido semana passada e eu não, como chegou depois do tempo, mas ela pede pela sua saúde, pela sua coluna também. Então a irmã Inês fez esse pedido e eu estou reforçando esse pedido hoje à noite. Vamos cantar aquele cântico? A irmã Fabíola, ela está pedindo oração pela avó e o esposo, que se chama Beatriz e Elias, e eles moram sozinhos na Vila Velha, acho que é Espírito Santo, e estão ambos no grupo de risco, que Deus esteja protegendo eles de atos. Certo. A irmã Fabíola está aqui comunicando que ela pede oração pelos avós delas que estão no Espírito Santo. O nome da avó é? Beatriz e o esposo Elias. Tá, a avó Beatriz e o esposo Elias, tá certo? Então, orem, são a avó da Fabíola e o esposo dela, tá bom? Então, a Nai tem um pedido? O Lucas me disse que a mãe dela recebeu alta. Ok. A colega do Nai, o colega do Nai, né? É colega do Nai também. A mãe dela, que nós estivemos orando semana passada, fazendo o pedido, tanto pelo pai como a mãe, receberam altas. Graças a Deus, a mãe dele recebeu alta, então, graças a Deus por isso, tá certo? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Os pedidos que vierem depois, nós vamos orar, com certeza, se não hoje, amanhã de manhã. Não esqueçam da nossa irmã Lídia, tá bom? Graças a Deus temos muito pelo que orar, tá certo? A irmã Lídia e família, a saúde dela, tá certo? Lembrando que ela teve resultado de exame, deu pedra nos rins. Então orem pela irmã Lídia lá da Igreja Batista Regular da Fé. E se ela não estiver assistindo também a gente nesse momento, que Deus abençoe você e te cure, minha irmã. Essa é a nossa oração, é o nosso pedido a Deus. Vamos cantar o nosso cântico, a orarmos, Senhor. E aí nós vamos então encerrar com a breve oração. E depois aqui em casa teremos nosso momento de oração. E você aí na sua casa, no seu quarto, onde você estiver. Senhor Deus amado, somos gratos por cada pedido que foi feito e nós queremos colocar nas tuas mãos os pedidos e os agradecimentos que aqui foram manifestados, alguns que ainda vão chegar. Sabemos que o Senhor não está limitado ao tempo.
Por isso nós somos gratos que podemos recorrer ao Senhor, podemos orar ao Senhor. Responde a cada oração feita, que as nossas orações cheguem ao teu trono de graça em aroma suave e agradável ao Senhor. Que o Senhor se agrade de nós, que as nossas orações sejam orações de acordo com a tua vontade, com o teu ser, conforme a tua santidade. Ó Deus, responde cada necessidade de acordo com a tua boa, agradável e perfeita vontade. Que teu povo, nesse momento, esteja se unindo em oração, uns pelos outros, como o Senhor pediu, orando um pelos outros, em união contigo, todo o momento. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite para você. Uma boa noite. Nos vemos, se Deus quiser, no próximo domingo de manhã. E olha, talvez no domingo de manhã tenha surpresa para as crianças, mas eu vou deixar para domingo de manhã dizer essa surpresa, tá bom? Não perca, domingo de manhã tem surpresa para a criança também, tá bom? Os adultos podem assistir também. Tá certo? Os adultos estão convidados, como diz a minha filha, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite e Deus dê um bom tempo de oração para você na sua casa, ou mesmo que você esteja sozinho, você está em união conosco, em espírito e em verdade. Boa noite.